quando eu falo de telas, e daí tem muitas pesquisas e artigos científicos, eles trazem telas como um todo, não só celular. Então, tempo de tela como um todo. E daí eu faço uma conexão com o tempo que você se dedica a determinados conteúdos. Então, até é legal a gente dividir um dado, deixa eu pegar aqui, porque esse eu não sei de cor. Tem um relatório que ele fala o seguinte, que a média do brasileiro, eu não estou falando só de criança, estou falando do brasileiro, em mídias sociais, é de 3 horas e 37 minutos. Isso sem contar, porque esse reporte aqui, ele não considera nessa segmentação YouTube e TikTok como social media, não sei porquê, mas eles não consideram. Então, a gente está falando de 3 horas e 37 em social media como Snapchat, Instagram, etc e tal. Se a gente contabilizar isso, tira aí 8 horas de sono, são 77 dias por ano só em mídias sociais. Se a gente pega um período aí de 10 anos, a gente está falando que quase 2 anos, 20% da tua vida, você está apenas em mídias sociais. Então, assim, não tem como. Se você dedica tanto tempo a isso, assim, se você juntar tempo de TikTok, talvez, e tempo de YouTube, tempo de Netflix, tempo dos vídeos on demand, que agora são diversas ferramentas, né? Tempos em jogos, né? Se você junta tudo isso, olha o tempo que essas crianças elas estão colocando nisso, ao invés de, né, estarem desenvolvendo ou buscando outros conteúdos, outras interações em outros ambientes, ou aprendendo como fazer uma conta matemática, né, de uma complexidade maior. Então, assim, eu acho que é uma questão também de onde a gente coloca os esforços do nosso tempo, não só das nossas crianças, mas nós também, né? Porque nós, como adultos, muitas vezes a gente... eu não tenho tempo para nada. Mas olha lá, tem um aplicativo do bem-estar ali que você consegue ver quanto tempo que você está em cada aplicativo. Bem-vindos ao Café com Pais, o podcast da Universidade de Pais. Sou Ana Luísa Meirelles e junto com o Dr. Vimer Botura, mergulhamos na parentalidade e nas relações entre pais e filhos, convidando pais e especialistas da área para as nossas conversas. Nosso programa oferece insights práticos e conteúdo para fortalecer laços familiares e o seu desenvolvimento pessoal. A cada episódio exploramos estratégias e compartilhamos experiências que ajudam a criar um ambiente familiar mais amoroso e compreensivo. Junte-se a nós para aprender, crescer e desenvolver suas relações familiares. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Café com Pais da Universidade de Pais. O tempo de tela e o que isso pode significar na vida de cada um. Estamos aqui com Raquel Martins, mãe de 2 adolescentes, casada com Bruno. Apaixonada por novas tecnologias e comportamento humano. Trabalhou 20 anos em grande empresa de tecnologia, presenciando as principais inovações e desenvolvendo projetos de como essas tecnologias chegam aos consumidores. O fascínio pela mente humana e saúde mental cresceu junto com a maternidade. E a crença que o mundo precisa de um equilíbrio entre tecnologia e saúde mental. Publicitária, com especializações em brand, produtos e marketing digital, naturopata e coach, cursando psicologia e pós em psicologia na era digital, sofrimento psíquico e vulnerabilidade. Seja muito bem-vinda, Raquel. Muito obrigada pelo convite, obrigada mesmo. Bem-vinda. Muito obrigada. Raquel, falamos aqui de vários desafios e que o problema não é da tecnologia. Não, pelo contrário. Mas sim como você usa. Exatamente, como você aplica na sua vida, nas suas relações e principalmente como você aplica a tecnologia para construir algo. E daí aí a gente também tem uma reflexão quando você constrói algo, né, com a tecnologia disponível hoje, de como você usa ela com seus valores éticos, né, morais e como isso reverbera aí em tudo que você cria com ela. Então, realmente, eu não acredito. Pelo contrário, a tecnologia impulsiona muitas coisas, mas a gente tem que saber como usá-la. Eu vejo que há 2 cuidados a se tomar com a tecnologia. Primeiro é o seguinte, por exemplo, a inteligência artificial, ela não pode substituir a inteligência natural. Esse é um fato, né? E outra questão é como que a gente é utilizado
pela tecnologia. Eu gostaria que você falasse sobre isso. É legal você trazer esse ponto, porque o Harari, ele tem toda uma... Eu sou, enfim, fã dos conteúdos que ele traz, e um dos pontos que ele fala sobre inteligência artificial, sobre o futuro, é que as coisas vão ser cada vez mais aceleradas e as mudanças vão ser cada vez mais constantes. Então, a gente vai ter que estar acostumado com as mudanças, porque antes a gente passava, sei lá, a gente estudava e entendia até os 40 anos ali como ia ser a nossa vida e depois surfava uma onda de tudo que a gente aprendeu e tocava a vida, né? E que isso vai mudar muito, principalmente com a inteligência artificial e com todas essas demandas e com a agilidade e as mudanças que ela vai trazer. E essa mudança, ela faz com que a gente tenha que estar preparado para mudar, desaprender e reaprender o tempo todo. Então, um dos pontos que ele traz é que, para as nossas crianças, principalmente, que a gente tem que ajudá-los a desenvolver 2 habilidades, que é a inteligência emocional e também a resiliência mental, que é você estar acostumado com o caos, é você entender que vai fazer parte da tua vida, às vezes o fracasso, porque você vai ter que entender que você não é bom o suficiente naquilo, você vai ter que reaprender a fazer alguma coisa que talvez você tenha aprendido. Então isso vai ter que ser uma constância, porque isso é o que nós entendemos aí que vai trazer todas essas novas tecnologias que estão por vir, já estão acontecendo, né? É, que a gente nem sabe aonde vamos chegar. Exatamente, a gente não sabe nem onde a gente vai chegar. E quando a gente fala desse aprendizado de inteligência emocional e resiliência, é um conhecimento e um desenvolvimento de habilidades importantíssimas, né? Tanto para nós como para os jovens. Então, aí cada vez mais com toda essa frequência e volume de informações. De informações. Né? Que é outro momento aí que a gente, enfim, estamos acostumados a sermos bombardeados de informações o tempo todo. Sim. E o que a gente faz com tudo isso, né? Como a gente não se deixa levar pela essa avalanche e consegue olhar para aquilo, estruturar, categorizar, analisar, entender o que é bom, o que não é. Né? Se para a gente como adultos, né, é muito difícil fazer isso, imagina para as nossas crianças. Então, você falou dessa avalanche de informação e me veio uma lembrança aqui interessante. Em 98, quando eu comecei a trabalhar com a internet, realmente era o começo. E naquela época, trabalhando com marketing, agência, era o começo de desenvolvimento de sites e tal. E o meu mestre, né, que era o diretor de arte, eu falei assim, nossa, Wagner, mas eu fico nervosa com tanta informação, tanta novidade, o que acontece, lançaram isso, lançaram aquilo. Ele, calma. Se não chegou até você, ainda não é relevante para você. Ótimo. E isso é importante. Muito. Exatamente. Porque senão você vive aquela aflição de que você não está sabendo de tudo. Mas eu tenho visto muita campanha, muita gente falando... Acabe com as telas, mídia social é um problema, cuidado com o TikTok, as pessoas fazendo um alarde para isso, mostrando que isso é totalmente negativo. Né? E eu vejo que a tua postura é uma assim, como vamos lidar com isso? Né? Até porque você precisa aprender a lidar com isso, porque isso não vai deixar de existir. Entendeu? Acho que o meu principal ponto eu acho que tem muitos especialistas também falando sobre isso, a gente acabou de ter o livro da geração ansiosa, que está trazendo muito burburinho em relação a isso. Existem também alguns caminhos mais radicais, do tipo, tira tudo, mas eu acredito muito que o letramento digital, você ajudar as crianças a entenderem o lado bom e o lado ruim, a construírem habilidades para lidar com todas essas informações, né, e não se deixarem levar ou entrarem, né, em pânico ali com tudo que elas estão absorvendo, eu acho que é essencial. Então, eu acho que o que falta, Wimmer, é você construir esse aprendizado com as nossas crianças. E isso tem que ser não muito cedo, mas assim, tem que ser no momento certo para que ela construa isso, para quando ela estiver livre ali no mundo digital, ela saiba os limites, também tem uma etiqueta, você tem que saber como conversar ali no ambiente online, você tem que saber como se proteger no ambiente online, né? E isso a gente tem que ensinar, da mesma forma que a gente ensina nossos filhos a irem até a casa de fulano ciclano, que não tem que passar por essa rua, porque não pode ir com o celular, né, aparecendo, ou tem que tomar cuidado à noite. Todos esses cuidados que a gente já faz naturalmente com nossos filhos, a gente também tem que ter esse cuidado no ambiente online. Claro, muito maior, porque o ambiente online ele é muito mais aberto, né? Mas é você saber achar o equilíbrio e também a conscientização dessas crianças para o uso correto, que
né, lógico que tem o seu tempo e tem as idades, enfim, né, para... E o que você traz, eu lembro de um conceito que eu criei há uns 40 anos, chamado efeito vacina. O que é o efeito vacina? A pessoa convive com o perigo, no momento que ela está fortalecida, ela desenvolve resistência àquele perigo. É assim que funciona. Por exemplo, a pessoa toma contato com a tuberculose da primeira infância, ela está com a imunidade boa, ela não faz a doença, mas ela faz a imunidade. E assim como tem uma série de doenças, é o princípio da vacina. Então, em relação à informação, eu já queria esse conceito em relação ao poder da mídia no fazer a cabeça de pessoas. E hoje, esse efeito vacina tem que ser extremamente estimulado na questão da mídia social, da internet. Por quê? Se a pessoa tem defesas contra isso, porque fatalmente nós não vamos conseguir conviver sem isso. Né? Então, assim, quando a pessoa desenvolve o efeito vacina em si, ela desenvolve a resistência a tudo que é manipulado, que é estimulado, que é mal vendido, que é enfiado goela dentro das pessoas, se ela tem o efeito vacina internalizado. Uma das nossas funções na Universidade de Paz é instrumentalizar os pais para o desenvolvimento do efeito vacina. O que você acha? Não, perfeito. Porque eles já naturalmente serão expostos a telas, não tem como não ser, porque nossa sociedade é assim, já está assim, né? Ontem eu vi um conceito muito legal que ele fala que as telas, a gente pode pensar nas telas como um problema, e o problema dele tem que ser resolvido, né? Na verdade, eu acho que esse momento das telas é um padrão da nossa sociedade, né? E o padrão você influencia, né? Então você consegue buscar aí formas de moldá-lo. Então, como moldar esse novo padrão? Engraçado porque não existe uma resposta, não, até tal idade é isso. Existe uma avalanche de informações e de um monte de coisa acontecendo e a gente, né, tentando lidar com tudo isso. Ter uma relação com os pais, né, como você traz, que você também consiga se sentir seguro de conversar com seus pais a respeito do que acontece também no ambiente online, sentir que você pode perguntar, que você pode tirar dúvidas, que você pode... Isso facilita muito para que a criança entenda e molde também os limites que ela tem. O ponto é que quando a gente fala dependendo dos conteúdos, alguns são viciantes por si só. Então, existe toda uma dinâmica por trás disso, com o intuito de deixar você o máximo de tempo possível na tela, né? E esses conteúdos, como pais, a gente tem que possibilitar o controle disso, né, para a idade certa. E a criança ela não consegue ainda se regular ou ter essa autorregulação para parar alguns conteúdos que sejam muito estimulantes. Então, a gente tem que ter esse olhar e entender o momento certo, né, para que ela possa, enfim, não vire uma dependência, né? O Cristiano Nabuco, ele fala muito bem sobre isso. Ele fala assim, existe como se fosse um termômetro, né? Então, você tem que entender como que tá teu filho ali. Se ele tá legal, tô vendo aqui um conteúdo bacana, tô estudando alguma coisa nas telas, eu tô, sei lá, produzindo alguma coisa interessante, é uma coisa bacana. Tô falando com um amigo, né, que eu também converso com esse amigo no ambiente físico. Isso começa a ficar preocupante quando você vê que a criança não quer fazer mais nada além disso, a criança não quer mais sair além de ficar ali nas telas, não tem outros interesses, tudo é tedioso, tudo é complicado. E isso ele é escalonado, né? Então, acho que a grande preocupação é não deixar sair daqui e chegar num termômetro ali pegando fogo, que daí são questões mais de patologias de saúde mental. É você ter esse olhar e saber administrar com o seu filho e que ele aprenda junto com você a usabilidade adequada. E para que ele seja vacinado mesmo, porque a gente não vai estar do lado deles o tempo todo no ambiente online. Sim, seguramente. Depois de algum determinado momento, eles vão estar, né, assim, à mercê de tudo que tem esse ambiente online. Então, como eles têm que ser treinados para isso, eu acho que é um pouco do que você falou como efeito vacina mesmo. E daí eu acho que exatamente nesse sentido do efeito vacina, como fica importante esse letramento digital, como você disse, quase como se fosse essa alfabetização, mas nessa forma de trazer essa informação de uma forma clara e eficiente para as crianças em diferentes faixas etárias. E isso já é um novo curso que a gente está planejando, né? Junto com você, como conversamos, e apoio para pais, que é exatamente nesse desenho. Então, conforme a faixa etária, explicar
Pro filho. Olha, filho, você ainda não tem o cérebro desenvolvido para ter esse controle. Não, mamãe, isso não acontece comigo. E você vai ter que repetir isso, vai ter que falar outra vez. É ter um despertador tipo daquele de ovo que toca aquele alarme. Nossa, mas já acabou o tempo? Eu falei, tá vendo? Você nem percebe. Você é capaz de ficar 3 horas na frente e não vai perceber. Então, a gente trazer essa organização e esses recursos que vão ajudando tanto os pais na forma de trazer essa informação para os filhos, para eles irem realmente aprendendo e tomando essa consciência. Como eu cheguei a contar para ela que meu filho colocou a tela dele do celular tudo branco e preto. Eu falei assim, nossa, Dudu, mas eu estou olhando aqui, eu nem reconheço nada. Eu coloquei isso aí para ficar menos estimulante. Ele mesmo achando, né? Mas você vai interessante. Ferramentas. Tudo isso que nós estamos falando depende essencialmente de uma coisa: do vínculo criado entre os pais e os filhos. Perfeito. Da escuta que existe, da capacidade que eu tenho de ouvir e processar a informação sem julgar, sem intenção de punir, com a capacidade de informar com confiança. Né? Isso é fundamental. Tudo nós estamos falando agora, eu já conversei sobre isso, sobre as drogas. Desde que começaram as campanhas que eu participava contra a maconha, contra etc, e que todas fracassaram de forma absoluta, eu vejo gente fazendo o mesmo tipo de campanha hoje. Fora que a internet, fora não sei o que lá, controle seu filho, não pode. Isso não resolve. Não resolve. Então, antigamente era o pipoqueiro que era o culpado, né? E hoje eu não sei quem é, mas a culpa é da internet. Não é. É como está construída essa história das pessoas, a relação e os vínculos criados. Porque teu filho fez isso porque ele tem vínculo com você. Isso é fundamental. E não adianta falar tem que colocar limite. Se você coloca limite sem ter vínculo, vai gerar mentira, vai gerar subterfúgio. Então, assim, é preciso cuidar do vínculo, porque quando há vínculo, a criança quase que automaticamente descobre os limites. Ok, não digo que é 100% automático, mas o potencial é grande. E aí não tem que estar pai e mãe controlando o dia inteiro. Aonde ela também vai entendendo e aceitando esse cuidar do pai. No fundo, ele está querendo cuidar de mim, deve ser bom para mim. Vou olhar isso com atenção e vou apoiá-lo. Né? Sim, mas exatamente. É nesse vínculo. E outra coisa importante é saber trabalhar. Por exemplo, o filho está usando a internet. Se interesse pelo que ele está olhando. Aquilo pode ser um instrumento de aproximação. Olha, eu estou vendo aqui como que é a história do Walt Disney. Sei lá. Né? Um neto meu chegou para mim há pouco tempo e falou assim, vô, sabia que o Charlie Chaplin tem um filme chamado não sei o quê? Eu falei, não, o filme dele que ele chamava era Luzes da Ribalta. Ele falou, não, esse é outro. O moleque tinha 9, 10 anos, aquilo era um instrumento para nos aproximar. Né? Então, isso é importante, se há vínculo. Né? E você consegue, assim, você tem muito conteúdo ali que você consegue, né, desenvolver esse vínculo e ajudar o teu filho também a escolher os conteúdos que ele vai acessar, né? Acho que esse aprendizado ele é essencial. E quando você fala de tecnologia também, por mais que a gente não tenha... o construir juntos os limites é, assim, acho que a forma mais efetiva de você conseguir ter uma duração, uma continuidade em todas as dinâmicas ali em relação à internet. Porque quando você fala filho, você explica para ele, né, o porquê que você não quer que ele veja aquele conteúdo, porquê que tem que limitar determinados conteúdos. E você, ele entende que você está querendo cuidar dele, que é algo que enfim, para o bem dele, a forma dele lidar com aquilo é muito diferente. É claro que ele não vai perceber, muitas vezes, que ele está naquele joguinho há meia hora. Então, aí entram tecnologias também que nos ajudam. Então, por exemplo, você usar a tecnologia a própria tecnologia para te ajudar a limitar e colocar esses as ferramentas de controle parental, por exemplo, né? Que são as ferramentas de controle parental, que estão disponíveis e muitos pais às vezes não conhecem essa ferramenta e não as usam, né? Então isso é muito importante porque daí você consegue até olhar com ele, filho, tá vendo? Você ficou tanto tempo aqui, não tá legal. Isso aqui não, né? Vamos mexer nesse. Ele não vai, mãe, não quero, tal. Mas
isso aqui pode te fazer mal, ao invés de estar fazendo isso, podia estar fazendo outra coisa, tal. Então, ter essa conversa com ele é essencial para que ele fale assim, então tá bom. Porque ele pode reclamar no primeiro momento. E, claro, porque eles, né, ainda mais adolescentes que gostam de ter as opiniões formadas sobre vários assuntos. Mas ele vai sentir isso, ele vai falar, nossa, é porque minha mãe tá cuidando de mim. Ele vai sentir isso. Então, eu acho que essa troca, essa construção conjunta dos limites, eu acho que é essencial. E usar a tecnologia também para nos ajudar, entendeu? Porque a tecnologia também tem um monte de ferramenta ótima para colaborar conosco. É só a gente saber e usá-las. Estou aqui pensando um pouco da nossa conversa, que você que trabalhava, quer dizer, tem todo o conhecimento de tecnologia e trabalhava inclusive com a venda de games. Sim. Intensamente, olhando todo aquele mercado, todo aquele uso. E daí a maternidade te abraçou. Chegou e o que aconteceu? E daí meus filhos cresceram e começaram a querer jogar um monte de coisas e eu... É claro que quem tá ali no mundo de games é apaixonado. Você vê que as pessoas que jogam, elas são, assim, completamente apaixonadas pelos jogos e se deixar, ficam horas e horas e horas e desenvolvem todo um trabalho em relação a isso. Você tem times hoje. Tem preparador físico. Tem preparador físico, tem psicólogo que atende também determinados times, porque você tem que ter um olhar como atletas mesmo, né? Você tem que ter um olhar de quanto tempo você fica parado ali jogando, mas quanto tempo você tem que parar, fazer algum esporte, alguma atividade física para poder se recuperar. Tem que ter esse olhar, porque se deixar, eles ficam sem... E nem percebem que estão há muitas horas ali jogando. Então, quando eu tive meus filhos, no começo eu era muito entusiasta disso. Eu falei, nossa, que legal, vamos lá, deixa eu ver. E levei eles na BGS, que é o Brasil Game Show, que é um grande evento de games, né? E daí, quando eles começaram a jogar e comecei a perceber que o limite também estava passando um pouco do ponto, eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Não dá, esses meninos não podem ficar, né, muito. E foi quando eu comecei a estudar muito sobre todos os impactos e comecei a entender, né, que a gente tem que buscar limites de dinâmicas saudáveis tanto para os nossos filhos quanto para a nossa família. E eu vejo que, assim, é claro que para eles, quando você vai para um jogo assim, eles vão querer ficar, porque é viciante, gente. A dopamina fica assim, né? O efeito dopaminérgico é grande e é o máximo aquilo tudo. E é a proposta, é o propósito. Gente, existe uma empresa por trás pensando em artifícios em como deixar você mais tempo ali naquele jogo e não mudar, né, o conteúdo, ficar ali. E, enfim, existe toda uma indústria por trás disso. E quando eu me dei conta, foi quando eu comecei, né, um processo com eles de entender limites, entender até onde eles poderiam ir. Afinal de contas, eles, né, vai fazer 15 anos, outro tem 12, né? E mais do que você tirar e impor, que eu acho que isso não resolve, que é um pouco do que o Dr. Wimmer falou agora, é você buscar com eles outras atividades que sejam prazerosas também. E eu fui bem presente, principalmente com o meu filho mais velho, assim, ele falava, agora é basquete, vamos lá, se joga no basquete. Então vamos, jogue, basquete virou, cansei, agora eu quero testar tênis, vamos jogar tênis, quero testar muito. Então, assim, a gente deixar que eles testem, se apaixonem por outras coisas e começam a ver prazer nessas outras coisas. E eu acho que o nosso papel é incentivá-los também nessa busca, porque muitas vezes eles não sabem, né? Eles acham uma coisa, mas daí, né, a adolescência fica com medo, não quero me expor, não tem, né, tem um monte de menos, e incentivá-los a testarem mesmo e a buscarem outras formas de passar o que tempo, fazer se eu não estiver nas telas? Porque senão, se você deixa eles fazerem, que tédio, não tenho tela, tudo é tédio, né? Tédio é a palavra da moda. É a palavra da moda. Mas assim, existem algumas pesquisas que são citadas na internet de que essa geração atual é a primeira que tem inteligência menor que as gerações passadas. Segundo, que o cérebro parece que diminui em relação ao passado. Isso é verdadeiro mesmo? Como é que é isso? Alguns especialistas trazem essas informações e dentre outras, falando de como o impacto cognitivo por conta das telas e por conta desse tempo, do uso excessivo, né? Porque eu acho que o que a gente tem que entender é que o excesso do uso de telas, ele tem um monte de artifícios que acabam atrapalhando principalmente a atenção dessas crianças. Então, quando você tem lá um conteúdo e a criança, enfim, tá, sei lá,
fazendo alguma coisa, alguma atividade da escola. Daí abre lá, clica a notificação de que um amigo mandou uma mensagem, ou tem um Snapchat, ou tem um Instagram. A criança, no primeiro momento, ela vai para aquela notificação, e para ela voltar para aquela mesma linha de raciocínio que ela estava quando ela estava vendo aquele conteúdo, leva acho que 14 minutos, se não me engano. Então, você, nesse ir e voltar, e claro que isso acaba prejudicando a criança e toda a sua, né, não só a parte cognitiva, mas também, né, a performance na escola acadêmica como um todo. Então, e daí essa interrupção, essa falta de concentração, né, vai criando esse conhecimento cada vez mais raso, imagino. Né? Não se aprofunda porque é interrompido. Não se aprofunda porque é interrompido. Mas outra coisa que eu observo é o seguinte, por exemplo, antigamente eu saía com o meu carro para qualquer lugar e não tinha o Waze nem o outro que veio antes. Eu chegava nos lugares, eu perguntava, dava um jeito de chegar, né? Ou pegava aquele guia. Se eu tivesse que ligar para alguém, eu lembrava os números. Eu lembrava o número de pelo menos uns 20, 30 pessoas, né? Hoje eu não sei o telefone dos meus filhos. Eu sei o da minha clínica e o meu. Okay? Então, e outra coisa, fazer conta. Eu faço conta de cabeça ainda hoje. Mas, se der, eu uso a calculadora. Essas são 3 aspectos que geram perda, seguramente, na nossa capacidade mental. Isso realmente se confirma que há uma perda? Olha, tem um monte de artigos científicos a respeito de capacidade cognitiva e daí você também tem o âmbito educacional, que ontem eu tive uma palestra até com uma diretora que tirou 100% do colégio os celulares, até o ensino médio, porque até o ensino médio é uma coisa difícil. E a tela, os livros digitais também não? Ela tem o notebook, eles optaram por deixar ainda o notebook, mas com limitações, porque daí você consegue ter um controle de interferências. Todo um controle do que pode ser baixado ali, do que não pode. O que ela traz, que primeiro a performance acadêmica aumentou significativamente e que inicialmente as crianças entraram no colapso, né? Então foi uma revolução, era tambor, eram crianças com cartazes, né? Jogadas do chão em protesto, né? Porque como assim a escola tirou os celulares? Então foi todo um protesto inicial e que depois de um tempo, né? Quando você pergunta para as crianças hoje, enfim, ela tem até um vídeo que ela mostra, as crianças agradecem porque eles começaram a fazer outras atividades e começaram a ter uma performance acadêmica melhor do que anteriormente. Então, assim, existe sim, Bimber. E além disso, quando eu falo de telas, e daí tem muitas pesquisas e artigos científicos, eles trazem telas como um todo, não só celular. Então, tempo de tela como um todo. E daí eu faço uma conexão com o tempo que você se dedica a determinados conteúdos. Então, até é legal a gente dividir um dado, deixa eu pegar aqui, porque esse eu não sei de cor. Tem um relatório que ele fala o seguinte, que a média do brasileiro, eu não estou falando só de criança, estou falando do brasileiro, em mídias sociais, é de 3 horas e 37 minutos. Isso sem contar, porque esse reporte aqui, ele não considera nessa segmentação YouTube e TikTok como social media, não sei porquê, mas eles não consideram. Então, a gente está falando de 3 horas e 37 em social media como Snapchat, Instagram, etc e tal. Se a gente contabilizar isso, tira aí 8 horas de sono, são 77 dias por ano só em mídias sociais. Se a gente pega um período aí de 10 anos, a gente está falando que quase 2 anos, 20% da tua vida, você está apenas em mídias sociais. Então, assim, não tem como. Se você dedica tanto tempo a isso, assim, se você juntar tempo de TikTok, talvez, e tempo de YouTube, tempo de Netflix, tempo dos vídeos on demand, que agora são diversas ferramentas, né? Tempos em jogos, né? Se você junta tudo isso, olha o tempo que essas crianças elas estão colocando nisso, ao invés de, né, estarem desenvolvendo ou buscando outros conteúdos, outras interações, exatamente, em outros ambientes, né? Ou aprendendo como fazer uma conta matemática, né, de uma complexidade maior. Então, assim, eu acho que é uma questão também de onde a gente coloca os esforços do nosso tempo, não só das nossas crianças, mas nós também, né? Porque nós, como adultos, muitas vezes a gente... eu não tenho tempo para nada. Mas olha lá, tem um aplicativo do bem-estar ali que você consegue ver quanto tempo que você está em cada
aplicativo. Né? É interessante porque esse negócio de aplicativo de banco, por exemplo, surgiu teoricamente para economizar tempo. Quando eu tinha no talão de cheque, eu anotava tudo que no talão de cheque, o que eu gastava, o que entrava, papá. Eu não precisava ir no banco todo dia, punha alguém para depositar. Hoje não, senta na internet todo dia, perde mais de 5, 10 minutos por dia em banco. Então, você não ganha tempo em relação ao passado. Quem ganhou foram os bancos. Né? Mas é assim, eu vejo muitos pais que querem cercear a tela das crianças, mas não saem das suas séries. E série é uma coisa que muita gente fala, que curte. Eu durante a pandemia, fiquei um tempo sem trabalhar, afastado, comecei a assistir uma série que era sobre o Freud, que não tinha nada a ver com o Freud, mas eu fui vendo ali. Aí depois fiquei uma sobre o Gengis Khan. E aí vi aquela série, ficava até às 8 da manhã vendo, falei, não vejo mais série. Porque eles têm essa artimanha que eles usam, né? Joga uma isca, você vai atrás buscando uma resposta, não encontra a resposta, vê mais, quando vê, passou o teu dia. Então, eu lembro, na pandemia, eu tive essa experiência e falei, eu não vejo mais série. Não que eu seja contra, mas é o seguinte, as pessoas têm que refletir. Então, eu cerceio a tela do meu filho, mas fico vendo série. Né? E aí a vida oferece muitas séries que são fora da série. Assim, é a série de notícias de um jornal sobre um determinado fato, a série sobre a eleição da Venezuela, a série sobre a eleição dos Estados Unidos, a série sobre tantas outras coisas. As pessoas entram nessa coisa de série. E quando a gente vê... por exemplo, o YouTube, ele realmente trouxe muito conteúdo e valioso, né? Permitiu acesso a muita informação e tudo mais. Mas é que vem a atenção. Nessa continuação, nesse play seguinte. Eu lembro quando minha filha começou a usar celular e daí chegou um momento que eu achei que ela podia ter aquele aplicativo Pinterest. Ela desenha, ela tal. Eu falei, olha, esse aplicativo é muito legal. Olha. Não acredito. Mãe, mas olha isso que lindo. Isso, olha... E fomos. Eu falei assim, mas tem uma coisa. Quando você for entrar nesse aplicativo, você olha que é oração. E se policia para ficar 10 minutos nele. Porque senão, como diz uma amiga, você é capaz de se perder no Pinterest, morrer e ninguém mais te acha. É verdade. Porque é quase isso. E é maravilhoso. Mas a gente tem que exercer esse controle. Sim. E tem que se observar quando que você está sendo levado por... Para. Então, se você se compromete a assistir uma série, que tempo eu tenho? Ok, eu vou assistir no máximo até tal hora. Ou vou assistir no máximo 2 episódios. Um episódio. É mais um, né? Mais um. Daí você fala, mais um. Mas agora, nessa agora, parte mais um. Difícil, muito E difícil. como a gente tem que ir buscando, na verdade, esses recursos de apoio, né? Você falou até da gaiola de telefone. Eu tenho lá em casa. Então, principalmente nas refeições. Eu acho que refeição, pra gente, é sagrado. O momento da gente estar lá, vamos conversar e não sem celular, né? E lógico que eles não querem, né, gente? Porque eles querem, enfim, pegar o celular. Eu já vou ver alguma coisa, né? Eles sempre estão querendo levar o celular para algum lugar. E daí virou uma brincadeira. Então, a gente põe na gaiola, tem um negocinho de timer, né? Sei. Só que daí não pode abrir enquanto isso. E daí, no começo, né, era uma brincadeira e tal. E daí, que droga, não sei o que lá. Mas depois começa a ficar uma dinâmica legal. E daí, um dia, meu marido não colocou na gaiola, né? Então, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso. E daí, às vezes, é natural. Vou olhar aqui, né? Gente, ele foi metralhado. Como assim você tá no celular, né? E é isso, a gente provoca eles e eles respondem, né? Sim. Hoje não precisamos mais da gaiola. Então, hoje já virou regra. Mas é uma dinâmica que a gente tem que construir. Forma de percepção muito interessante, né? Eu lembro uma vez das crianças com os amigos em casa, saindo para a praça para brincar, e cada um com o telefone na mão. Aí eu resolvi passar a bandeja. Todo mundo deixa o telefone aqui, eles vão ficar protegidos, vocês podem ir para a praça sem telefone. Não. Pode deixar aqui. Tá bom. Muda, não muda? Muda. Completamente. Eu sou favorável a essa ideia da escola proibir celular. Acho que... Eu acho que é o ideal também. Ou permitir com restrições muito precisas, mas de qualquer forma a ideia, a princípio,
É tirar mesmo, até para proporcionar o encontro, a integração. O entrosamento, a Eu acho que interação. Atividade esportiva, tudo. Eu sou favorável à escola. Porque a gente tem que entender, né, Vimer, que é uma faixa etária que as crianças não precisam. Mas olha, quando eu dava aula na faculdade de medicina, isso já faz 8 anos que eu parei, quer dizer, não tinha acho que o Twitter estava começando, o Instagram estava começando, mas os alunos iam com o celular em sala de aula, era horrível. Porque você dá aula, o cara está prestando atenção no celular. Não está ali, a pessoa não está em outro então, lugar. é realmente assim, acho que impedir durante a sala de aula o uso, acho que é correto. E que nesse sentido Até o nos apoio dos intervalos. pais é importante, porque tem muito pai que fica nervoso. Não, mas daí como que eu vou falar com o meu filho? Mas então, esse pai tem que criar o controle dele, que se ele precisar, ele liga para a diretoria, ele Sim. manda um recado. Tá tudo bem? Existem meios de comunicação que podem ser utilizados. Mas eu tiver que dar uma notícia, minha avó está doente, Olha, a notícia ruim chega rápido demais, né? Não precisa nem de celular. Mas as pessoas usam esses argumentos com que pode enfraquecer a atuação da escola, porque tem essa relação de consumo, e alguns pais se sentem no direito de conflito, porque a escola toma uma medida dessa que eu acho que é razoável. Eu concordo. Eu não sou muito favorável a proibições, não, mas existem algumas que são fundamentais. Né? Eu acho muito válido a proibição nas escolas, mas assim, não de uma forma só impositiva, sabe? Mas também você construir com a criança, para explicar o porquê que eles estão tirando, explicar os malefícios que podem ser em relação à performance acadêmica, etc e tal, e também proporcionar outras atividades. Daí não pode ir para quadra, por exemplo. Não, vai ter que permitir quadra, vai ter que ter jogos, vai ter que ter ambientes que propiciem isso, né? Tem uma coisa também, grupos de WhatsApp de comunidades, como um condomínio, como uma escola, eu vejo o caso que tem bullying no WhatsApp da escola. Qual é a responsabilidade da escola sobre isso? Agora mudou, né? Teve uma nova legislação que coloca também a escola como responsável quando tem algum bullying escolar. Mas é claro, teve até com questão até de multa para os pais nesses casos. Foi recente, tá? Recente essa lei? Interessante. Então, assim, porque é um mundo, assim, que hoje, se você não tem um controle, né, sobre o que o seu filho está conversando com quem ele está, se deixar, as coisas vão a níveis que não são, né? Não deveriam acontecer. Eu vejo que muitas escolas são comprometidas com essa ação, mas algumas escolas são omissas. Eu concordo com você. Mas, assim, o celular dentro do ambiente escolar... Sabe que até nesse livro da Geração Ansiosa, um dos pontos que ele coloca... Alguns são bem radicais. Então, por exemplo... eu vou... celular para crianças só a partir de 14 anos. Mídias sociais só a partir dos 16 anos. Daí, que eu acho que isso é bem difícil na nossa sociedade. Ainda mais, né, na dinâmica de resolver a vida, questões de escola, relações sociais, mas é o que ele preza. Mas ele também coloca duas coisas que eu acho que são muito importantes, que uma delas é a proibição na escola, porque daí é um ambiente onde você está lá para socializar, está lá para aprender, está lá para realmente estar presente, estar presente naquele momento. E um outro ponto que ele coloca, que eu acho super importante também, é que as crianças elas precisam se arriscar mais e serem mais independentes, né, serem mais autônomas. Então, é até engraçado que ele coloca uma relação que o número de ossos quebrados diminuiu e os números de questões como ansiedade, depressão e transtornos psicológicos aumentou. Nossa, olha que comparação. Né? Então, ele traz essa comparação, por quê? Porque, né, antes a gente deixava nossos filhos, eles subiam na árvore e andava de bicicleta. Então, e falta um pouco disso na geração atual, porque nós, como pais, nós temos tanto medo, questão de segurança, nós temos tanta ansiedade em relação aos nossos filhos, que a gente não deixa que eles também tenham uma independência monitorada, entre aspas, né? Você deixar teu filho fazer algumas coisas, mas olhando e suportando ali.
né? Então, acho que esse é um ponto super relevante que a gente se perdeu um pouco, né? Mas aí se atribui às mídias sociais responsabilidade por isso, mas a grande verdade é que nós não deixamos um filho andar um quarteirão para ir até a escola. Ou seja, nós já temos uma ansiedade que não depende da questão da internet, depende do contexto que nós estamos vivendo, de insegurança, de violência. Então, o que acontece? Se desloca para a mídia social a gênese dessa ansiedade, dessa geração ansiosa, mas não é a mídia social a causa. São outras causas que estão obscuras e que as pessoas não focalizam, não focam e distorcem para a mídia social. Isso é muito importante, porque é mais fácil falar disso sem falar de todo outro aspecto que tem aí outras implicações. Não é? Então, o Freud já falava que existe a pluricausalidade. O que é isso? Muitos fatores convergem para gerar um problema. Então, quando se atribui só à mídia social isso, está sendo um reducionismo. E a solução não está em proibir isso só. Está em regularizar, etc., regulamentar, mas está em também olhar para o conjunto das outras situações que são fontes de ansiedade muito grande nas pessoas. Outra fonte de ansiedade é o excesso de possibilidades. Quem pode tudo, faz pouco. E tem ansiedade, porque uma escolha que eu faça gera um monte de coisa aberta aqui. E isso também é fonte de ansiedade, não é só a internet, nem só as mídias sociais. Então precisamos olhar de um olhar mais amplo. Né? E tem outra coisa que falou da questão de celular só para todos os 14, ou a partir dos 16. Essa proibição não funciona. E isso já não é nem novo. Tem um conto da Bela Adormecida que a bruxa falou que ela ia furar o dedo em alguma coisa, sangrar e o diabo ia acontecer. Aí o pai colocou ela numa torre, propôs de qualquer contato, aí um dia ela encontrou um fuso, furou o dedo. Ou seja, não desenvolveu o efeito vacina, não desenvolveu a experiência e o conhecimento. E a gente precisa dar para os pais suporte para que eles possam possibilitar a criança ter efeito vacina. Perfeito. E chega a se falar até de pensando nesse efeito vacina e nessa possibilidade realmente do pai ter esse espaço e a conexão disso com o filho, de talvez você exercitar esse uso do celular da criança com 10, 12 anos, com controle, com uma certa gestão, só em casa, só no Wi-Fi, porque é uma fase que a criança tem esse comprometimento com o pai, ele ouve mais o pai, e quando ele vai partir para a adolescência, tem uma quebra, tem um desafio. Então, se torna uma oportunidade, lógico, com controle, com conhecimento, mas de ir transferindo essa... E quanto mais ferramentas você coloca para eles também de controle, mais eles descobrem como burlar, né? Então... Eu, pessoalmente, não gosto da palavra controle. Acho que as pessoas se preocupam muito em controlar e pouco em vincular. Então, acho que a gente tem que pensar realmente mais nesse vínculo e na forma de trazer essa informação. Sabe, o vínculo é uma coisa que protege. Eu lembro quando eu era adolescente, estava lá em Peruíbe, indo à praia de madrugada, um monte de amigos para pescar, tudo bêbado, aquelas bagunças de jovem. Né? Aí meus amigos entrando no mar assim, eu falei, eu não vou entrar porque minha mãe vai sofrer. Sabe assim, você tinha um vínculo com a pessoa, falando, eu não vou. Minha mãe disse, não vai beber e entrar no mar. Aquilo ecoou, não entrei. Entendeu? Sabe assim, é um exemplo de tantos outros que a gente tem. Quando você é bem vinculado, você tem valor nas relações, você se priva de algo porque sabe que tem um benefício maior, né? Ou tem algo muito importante a perder. Uma das coisas que faz as pessoas escolherem coisas ruins é exatamente não terem o que perder. E uma coisa a se perder é o bom vínculo, né? Isso é muito importante. Isso me fez lembrar de alguns anos atrás, meu filho escreveu uma cartinha do meu aniversário e ele agradeceu a mãe que eu era, e que ele agradecia o quanto que eu ensinei ele a controlar o uso de telas. Que gracinha. Porque ele agora percebia que ele via os amigos viciados na tela na escola. E ele não tinha com quem conversar.
Olha É isso só. mesmo. E ele fazia questão de não levar o telefone. É muito legal isso falando, porque eu também, como eu voltei a ser uma estudante de graduação, essa semana passada, teve uma discussão sobre isso. E na sala nós temos muitas mães e também muitos jovens gamers, né? Quando você falou de game. E foi interessante que cada um trouxe um contexto diferente em relação aos games na vida deles. Enfim, alguns até profissionais, né? Mas um deles, acho que ele chamou muito a nossa atenção, que ele começou a questionar muito a mãe dele proibindo e como isso fez mal para a relação dos dois, que interessante. né? E eu acho que, assim, conversar, colocar limite, trazer o vínculo, entender, porque muitas vezes ele é muito bom naquilo mesmo, né? Quando você é um adolescente, você é muito bom numa coisa, você quer que as pessoas tenham orgulho de você e não ter essa percepção do todo, né? Acho que foi o que mais, né, causou incômodo nele e foi o mais, acho que a maior dor ali que ele teve. Então é interessante também você começar a ouvir os jovens e como eles entendem isso e perceber que, de novo, a gente está falando de vínculo, né? Da forma que você constrói com a sua mãe, enfim, com seu pai. Os limites não só nas telas, mas como em tudo na vida, né? Então, foi muito interessante também ter essa visão. Sim. Mas agora nós temos que cuidar dos limites no nosso horário. Do nosso tempo, aqui. né? Os nossos vínculos são muitos, nosso vínculo está muito bom. Tem muita coisa pra mas falar. o limite se impõe. Tô certo. Querida, muito obrigada por trazer essa conversa, esse conteúdo enriquecedor, que acho que traz muitas reflexões aí para os pais, mães, cuidadores, profissionais da área, né, Vimer? E a gente vai colocar aqui nos comentários, na descrição do episódio, trazendo as citações dos livros que a gente comentou e também já preparando aí para um curso e um grupo de apoio para pais, trazendo essas informações de forma de controle, de como usar a tecnologia e as telas de uma forma saudável. Obrigada. Obrigada. Beleza, obrigado, pessoal. Obrigado, Raquel. Muito bom. Obrigada por ter ouvido o nosso episódio do podcast Café com Pais. Deixe a sua avaliação do podcast e compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar em ouvir essas conversas. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site e redes sociais. Você encontrará toda a informação que precisa, assim como a ficha técnica do podcast e nossos contatos.